Olá, meu nome é Maria de Fátima e me inscrevi como monitora de literatura. E o tema da nossa aula de hoje é Romantismo no Brasil, a poesia. O que sabemos sobre o romantismo será tratado nessa aula, a cronologia do romantismo no Brasil, o contexto histórico e cultural do romantismo no Brasil, as características do movimento romântico, o arcadismo versus romantismo e as três gerações românticas. O romantismo. O que sabemos sobre esse estilo literário? Que é um movimento que exalta a natureza, nacionalista e que também exalta a figura do índio, indianista. Bem, o romantismo ele tem início no Brasil no século XVIII, mais precisamente no período de 1836. Niterói, a revista brasiliense, é um dos marcos, e Suspiros Poéticos e Saudades de Domingos José de Gonçalves Magalhães é o marco do início do romantismo no Brasil. E tem o seu fim em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881, que inaugura o realismo no Brasil. Bem, o que está acontecendo no país nessa época em que se instala o romantismo? Ele é contemporâneo à transferência da família real para o Rio de Janeiro, que data de 1808, então o romantismo ele surge logo após isso aí. A elevação do Brasil à categoria de reino, que acontece em 1816, a independência de 1822, a independência do Brasil, a economia baseada nos latifúndios e na monocultura e também na mão de obra escrava, a afirmação da identidade nacional, a formação de um público leitor ainda era precária. As principais características do movimento romântico é subjetivismo, ou seja, as questões emocionais eram mais importantes, eram mais elevadas, né? O sentimentalismo, a idealização principalmente da figura feminina, da figura da mulher, a evasão, que era a questão da fuga da vida, dos problemas, e eles viam como principal saída a morte, a natureza, que também é tema dos românticos, a liberdade, e aí onde entra a questão da abolição da escravatura, o nacionalismo, que é marca do início do romantismo no Brasil. Ou seja, o romantismo ele assume e exprime uma ideologia burguesa. De acordo com Afrânio Coutinho, acerca da diferença entre o arcadismo e o romantismo, ele diz que o estado de alma ou temperamento romântico é uma constante universal oposta à atitude clássica, por meio das quais a humanidade se exprime a sua artística apreensão do real. Enquanto o temperamento clássico se caracteriza pelo primado da razão, né, do decoro, da contenção, o romantismo ele é totalmente contrário. O romântico ele é apaixonado, ele procura idealizar a realidade e não a representar ou reproduzi-la. E esse movimento se divide em três gerações. A primeira, chamada de nacionalista, indianista e de cor local, que tem como principais autores Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães, eles buscam uma identidade para esse movimento no país. Então, diferente dos outros países, principalmente os europeus, que têm como seus marcos as novelas de cavalarias, o Brasil ele não tinha isso como cultura. Então ele precisava algo que fosse seu, já que estava criando a identidade da sua literatura. E eles buscam então a figura do índio, mas a figura de um índio sem mácula, a figura intocável do índio, como o índio bom, o índio íntegro. E aí é que entra esse indianismo e essa marca do nacionalismo nessa primeira fase do romantismo. A segunda fase, chamada de ultrarromântico ou de mal de século, ela é marcada pelos excessos do subjetivismo, do emocionalismo romântico, o culto à morte e o pessimismo. E tem como principais autores Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freires e Fagundes Varela. Uma coisa importante a se lembrar é que nessa fase, os artistas eles passavam os dias escrevendo, né? Os autores passavam os dias escrevendo seus poemas,
principalmente suas histórias de amor com aquelas mulheres idealizadas que nunca iriam virar realidade, aquelas histórias de amor. E à noite eles se entregavam à vida boêmia. É uma época também que o uso do ópio ela é uma crescente, né? Eles fazem muito uso do ópio. E por conta dessa vida boêmia, de virarem as madrugadas nos barzinhos, bebendo, e o dia trancado nos quartos escrevendo, eles acabam, muitos deles, contraindo a tuberculose, que é a chamada doença do século naquela época, e morrem dessa doença, em consequência dessa doença. Por isso recebe o nome de mal do século. E eles realmente se entregavam à morte e tinham a morte como tema principal das suas poesias, porque eles estavam descontentes com o mundo. Eles não conseguiam se encaixar naquele mundo em que viviam. Então a morte, a evasão da vida, era o único jeito de acabar com essa dor que deveras sentiam. A terceira geração, também chamada de pré-realismo ou condoreirismo, tem traços do aprofundamento do nacionalismo, só que dessa vez não mais a figura do índio. Agora é um nacionalismo que trata de temas sociais, políticos, tem um tom retórico e exalta o desejo de liberdade. E nessa época destaca-se Castro Alves e Souza Andrade. Castro Alves mais tarde recebe o nome de poeta dos escravos, porque ele assume essa luta pela abolição da escravatura e em defesa dos escravos mesmo. E recebe esse nome de condoreirismo porque, assim como Victor Hugo havia feito com a águia, o condor, ave das cordilheiras dos Andes, capaz de voar em altitudes bem altas, é escolhida aqui no Brasil como símbolo da liberdade. Daí a origem da denominação condoreirismo. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho de cada autor. Gonçalves Dias era um indianista amoroso, principal representante da primeira geração. Antônio Gonçalves Dias nasceu no Maranhão no ano de 1823. Em 1846, publicou seu primeiro livro, Poesia, Primeiros Cantos. Aos primeiros cantos logo surgirão segundos cantos, as cestilhas de Frei Antão, em 1848, e os últimos cantos serão publicados em 1851. Em sua poesia, Gonçalves Dias abordou 3 temas românticos fundamentais: a natureza, a pátria e a religião. E aqui uma das suas principais obras, a Canção do Exílio, que ele faz quando está em exílio, para saudar a nossa terra. A segunda geração ultrarromântica, a temática principal é a morte, o amor, né? E aqui eu trago os versos de Laurindo Rabelo, que nos levam facilmente a identificar esse tema que tanto fascinava os grandes poetas da época. Vou ler só apenas um verso aqui. Já sinto da geada dos sepulcros o pavoroso frio enregalar-me. A campa vejo aberta e lá do fundo um esqueleto em pé vejo acenar-me. Então dá para identificar muito fácil a figura da morte aí. Pode passar, Liz. Pode passar. Casimiro de Abreu é um dos tantos vitimados também pela vida boêmia, também representante da segunda geração romântica. Junqueira Freire também representa a geração romântica, e sua obra poética é composta de 2 livros que refletem as contradições e atribulações da sua vida, que são as Inspirações do Claustro e da Contradição Poética. A terceira geração romântica, a gente tem Castro Alves, com o Canto dos Escravos. Aí a gente traz como obra dele a poesia sobre os escravos, a campanha abolicionista, a obra Navio Negreiro, tragédia no lar da canção do africano, e na poesia lírica, a erotização feminina, a sensualidade explícita da mulher real e lasciva e sedutora. E a principal obra que traz esses traços é o Adeus de Teresa. Aqui eu trago um fragmento de Navio Negreiro, A Mãe do Cativo. E desde já, muito obrigada pela atenção de vocês.